A Marinha Americana continua procurando os restos do balão na costa da Carolina do Sul, depois de tê-lo explodido em 1000 pedaços no sábado. A descoberta de 3 objetos voadores não identificados no espaço aéreo dos Estados Unidos e do Canadá deu início a uma série de especulações sobre o que seriam e de onde vinham. No começo do mês, os americanos derrubaram um balão chinês acusado de espionar o país, mas não há informações sobre esses novos objetos. Ao menos por enquanto, o Pentágono diz que eles são de origem terrena. O objetivo é descobrir o que exatamente o balão chinês estava fazendo ao cruzar o território americano nos últimos dias. Pouco antes da operação, a FAA, Agência de Aviação Civil Americana, fechou temporariamente o espaço aéreo do leste do país, na região das Carolinas do Norte e do Sul, e avisou que os militares poderiam até derrubar aviões que passassem por ali. A China rejeita as acusações de espionagem e diz que o balão derrubado era de uso civil. Ao mesmo tempo, o país afirmou nesta segunda-feira que os americanos também mandaram 10 objetos para vigiar o território chinês desde janeiro do ano passado. Antes disso, Pequim reclamou de voos de aeronaves dos Estados Unidos perto de suas fronteiras, realizados nos últimos anos e também acusados de serem espiões. A China acusou os Estados Unidos de violarem normas internacionais ao abater o balão ontem. No comunicado, o Ministério das Relações Exteriores chinês afirmou que foi uma reação exagerada, porque o balão era civil e de uso científico, e que tem o direito de responder, mas não entrou em detalhes sobre qual seria essa resposta. O duelo de versões é mais um episódio na crescente tensão entre as duas maiores economias do planeta. Os Estados Unidos vêm intensificando sua presença na Ásia como forma de conter a expansão chinesa. Pequim afirma que Washington está interferindo em suas áreas de influência, como Taiwan, considerada uma província rebelde pela China, mas que tem reforçado seus laços econômicos e militares com os americanos. O governo de Taiwan afirma que a China realizou a maior invasão de seu espaço aéreo até hoje. 71 aeronaves da Força Aérea Chinesa, incluindo caças e drones, entraram no espaço aéreo de Taiwan nas últimas 24 horas. A China, que considera Taiwan uma província rebelde, disse que realizou as manobras militares em resposta ao que chamou de provocação da ilha e dos Estados Unidos. Ao ponto dessa terça-feira, explica a polêmica em torno dos objetos misteriosos nos céus dos Estados Unidos e como eles estão ligados com a disputa com a China. Nesse episódio, eu, Felipe Barini e Carolina Moran conversamos com André Duchiadi, repórter da editoria Mundo, e com Lucas Leite, professor de Relações Internacionais da Fundação Armando Álvares Penteado. O Ao Ponto de 14 de fevereiro começa agora. Vem com a gente! André Duchiadi, a simples menção da sigla OVNI provavelmente fez muita gente pensar em uma invasão alienígena, né? As redes sociais estão bombando com 1000 teorias. E o próprio governo americano, num primeiro momento, disse que não podia descartar nenhuma possibilidade. E agora, o que a gente já sabe sobre esses objetos? O que o Washington diz oficialmente sobre esses OVNIs que estão sendo avistados e derrubados por lá? Oi, Carol. Tem muito mistério, de fato, envolvendo esse episódio. Em parte, isso se deve um pouco a um problema de comunicação por parte das Forças Armadas Americanas. OVNI, objeto voador não identificado, a princípio, é um termo técnico. Esse termo técnico foi atualizado para fenômeno aéreo não identificado. E, então, num briefing com a imprensa, numa conversa com a imprensa, o general do Comando do Norte dos Estados Unidos foi perguntado se poderiam ser extraterrestres e ele respondeu a princípio que nenhuma hipótese estava descartada, que nada estava descartado. Essa resposta me parece uma resposta bastante protocolar, porque, em geral, quando uma investigação está no início, autoridades vão dizer que todas as possibilidades estão na mesa. Mas aí, somando isso ao fato do termo técnico ser OVNI, no caso, ser fenômenos aéreos não identificados, a versão mais moderna, isso gera manchete, isso chama atenção para redes sociais. Depois as Forças Armadas Americanas voltaram atrás, já reiteraram várias vezes que
que é um fenômeno terrestre, que é um fenômeno não extraterrestre, que é um fenômeno humano, os objetos voadores que foram derrubados, embora eles permaneçam não identificados, né? Agora, André, o que a gente sabe efetivamente sobre esses objetos? Eles estavam voando mais baixo do que aquele primeiro balão chinês que foi abatido, né? Inclusive com risco para a operação da aviação comercial, por isso também foram abatidos mais rapidamente. E agora, os sistemas de alerta americanos estão mais sensíveis, estão olhando com uma lupa maior esse tipo de objeto e talvez por isso a gente tenha um número maior de ocorrências? Basicamente, os satélites, geralmente, eles estão ajustados para detectar ou mísseis ou aeronaves. Então, é como se eles tivessem sido ajustados, quer dizer, eles foram ajustados para rastrear objetos menores. Então, você começa a ver uma série de coisas que geralmente não passam nessa peneira. E, assim, centenas de objetos de balões meteorológicos são lançados todos os dias, os nossos céus são povoados. Eles são mais ou menos controlados por questões de segurança aérea, para que nenhuma aeronave, enfim, se choque contra eles, mas o controle é geralmente menos rigoroso. E agora, enfim, puseram uma peneira muito mais fina, e aí com isso estão pegando mais coisas. Então rastrearam esses objetos e abateram 3 objetos, sendo 2 deles nos Estados Unidos e um deles no Canadá. O mais recente foi derrubado hoje, perto da fronteira com o Canadá. Teria o formato de um octógono, ou seja, um artefato voador com 8 lados. Teria também capacidade de espionagem. Neste momento, as forças de defesa dos Estados Unidos e Canadá fazem buscas pelos destroços de outros 2 objetos não identificados. Na coletiva de hoje, o governo americano disse que esses objetos não representaram nenhum risco à população em terra. Mas, de qualquer maneira, como você mesmo mencionou, essas falhas de comunicação elas podem estar criando algum tipo de pânico e dando a entender e dando margem a teorias da conspiração, né? É difícil, né? A esfera midiática que a gente vive hoje, a gente sabe que as pessoas criam as próprias teorias sobre os fenômenos. Eu vi alguns memes interessantes comparando, em 2020 quiseram enganar a gente com o vírus, em 2021 com a vacina, em 2022 com a guerra na Ucrânia, e agora querem enganar a gente com OVNIs. É interessante também como isso reverberou até que no Brasil, em rede de extrema-direita, os seguidores do falecido professor ideólogo Olavo de Carvalho desencavaram a mensagem que ele escreveu em 2017, dizendo que se os alienígenas, mesmo que eles não existissem, eles precisariam ser inventados para a nova ordem global, que é uma teoria de que, enfim, o mundo está sendo realinhado, que existe uma elite secreta que está reformulando a sociedade humana, etc. O Olavo desenvolveu um pouco melhor essa hipótese num podcast com um ex-aluno dele. Basicamente, os alienígenas precisariam ser necessários para, ao mesmo tempo, aumentar o ateísmo, porque se existissem alienígenas, a ideia da criança de Deus ficaria mais fraca, porque, enfim, existiria outro tipo de inteligência, então a ideia de que o ser humano é baseado criado em imagem e semelhança de Deus ficaria mais fraca, e além disso, enfim, para poder incentivar uma reação por parte dos governos de aumentar muito, tornar muito mais rigoroso o controle global sobre as populações. Só que, assim, são hipóteses absolutamente delirantes, sem nenhuma evidência. Enfim, pode ter havido uma pequena falha de comunicação, ali eles seguiam um protocolo, o general americano, mas, de forma geral, só porque a gente não sabe quais são os objetos, não quer dizer que, de modo algum, que eles tenham uma origem extraterrestre, enfim. Os objetos, os Estados Unidos já reconheceram, inclusive, que os objetos têm uma origem terrestre, eles são intraterrestres. Agora, André, essa polêmica dos OVNIs começou depois que o governo americano avistou um balão chinês no começo de fevereiro. Inicialmente, teve até uma relutância em derrubar esse balão, depois ele acabou sendo abatido, e aí aquela guerra de versões, né? Os americanos dizendo que era um balão espião, os chineses negando. O que a gente sabe sobre esse episódio do balão chinês? E o governo americano faz uma relação entre esse balão, que era sabidamente chinês, e esses objetos agora abatidos sem ainda grandes detalhes? O balão chinês que foi abatido no começo desse mês de fevereiro, a gente tem, por enquanto, a versão dos 2 governos.
O governo americano alega que tinha um balão muito grande sobrevoando sobre os Estados Unidos, que seria do tamanho de 2 a 3 ônibus escolares, e que ele estaria equipado com antenas capazes de detectar sinais de telecomunicação. Ele estaria sobrevoando perto de uma base em Montana que supostamente abriga mísseis nucleares americanos. Os países rotineiramente espionam sobre os outros. Isso é algo que acontece com frequência. A questão do balão seria não tanto para poder capturar imagens, que é algo que a China já faz sobre os Estados Unidos. A China lançou 4 satélites espiões ano passado, por exemplo. E assim como os Estados Unidos fazem, os países fazem sobre os outros rotineiramente, enfim, de fotografar imagens. A questão do balão seria principalmente capturar telecomunicações. Então, por exemplo, os Estados Unidos alegam que aquele balão poderia capturar sinais de drones, por exemplo, ou poderia capturar conversas por telefone celular, enfim, outro tipo de conversa, outro tipo de troca de sinal, enfim. Agora, isso tem alguns inconvenientes, porque balões não costumam ser ferramentas muito úteis para espionagem, porque eles são muito grandes, é muito difícil você conseguir manobrar um balão, enfim, ele tem uma trajetória que fica um pouco entregue à natureza, as forças do vento, da órbita terrestre, etc. E, além disso, ainda por cima precisa de um sistema para conseguir emitir os sinais para casa. Então, você não só precisa capturar os sinais, pode ser detectado, como pode ainda ter uma dificuldade técnica de conseguir emitir os sinais para casa. Os Estados Unidos agora estão alegando que a China tem um programa de balões espiões. E houve uma sinalização também de Berlim, do governo alemão, de que pode haver ali um acirramento da espionagem chinesa. A China alega que era um balão meteorológico, que é um constrangimento, porque, enfim, um balão meteorológico teria adentrado no espaço aéreo americano, violando a soberania americana. Mas ela alega que, enfim, embora tenha pedido desculpas, alega que é um incidente civil, que foi um erro, um equívoco, e também disse que, no ano passado, 10 objetos voadores americanos teriam sido detectados sobrevoando sobre o espaço aéreo chinês. A gente fica nessa guerra de versões, o que sinaliza, de fato, é a fragilidade das relações entre Washington e Pequim. Na semana do rastreamento do primeiro balão, o secretário de Estado americano, Antony Blinken, tinha uma visita a Pequim, uma visita de rotina para tentar melhorar um pouco os laços. A visita foi cancelada, estão cogitando agora remarcar ela para essa semana. Mas, sem dúvida nenhuma, nessa grande rivalidade entre potências, esse é mais um estremecimento. Essa não foi a primeira vez que um balão de espionagem da China entrou no espaço aéreo dos Estados Unidos. Segundo o governo americano, ele faz parte de uma frota de balões que espiona os 5 continentes. Washington também alertou que um balão chinês sobrevoa agora a América Latina. André, como pegando o comentário que os dois lados espionam os dois lados o tempo inteiro e todo mundo está sendo espionado, nesse caso do balão, você acredita que boa parte da polêmica se deve ao fato do responsável pelo balão ou pelos objetos voadores não identificados ter sido pego mais do que a ameaça do que eles representam para a população de um ou outro país? Sem dúvida nenhuma. Todos os lados espionam todos os lados, mas o princípio básico da espionagem é que você não pode ser descoberto, né? Quando você é descoberto, gera sempre um enorme constrangimento. Enfim, a gente tem outros episódios de espionagem. Eu mesmo fiz uma reportagem, por exemplo, sobre como o Brasil comprava tecnologia militar, no mínimo até 2019, de uma empresa suíça que, na verdade, pertencia à CIA. Enfim, e minha matéria mostra que os submarinos brasileiros compraram rádios dessa empresa que pertencia à CIA, quer dizer, então, o principal projeto militar brasileiro está vulnerável. Além disso, a gente tem o caso aqui no Brasil de espionagem da NSA contra a ex-presidente Dilma Rousseff, e aquele caso da ex-presidente Dilma Rousseff exemplifica bem, porque ela ia ter uma visita com honras nos Estados Unidos naquele ano, que foi cancelada, acabou nunca sendo recebida pelo Obama. E até hoje, enfim, no Partido dos Trabalhadores existe desconfiança em relação aos Estados Unidos por conta daquele episódio.
André do Chiad, muito obrigado pela sua participação. Obrigada, André. Um abraço. Obrigado, pessoal. Boa tarde. Lucas Leite, a gente tá falando em OVNIs. Se a gente passar pelo Twitter agora, a gente já tem 50 mil teorias da conspiração envolvendo até explosão de trem cargueiro nos Estados Unidos. E tem gente se apavorando também com a invasão de alienígenas, dizendo que só faltava isso no planeta. Mas aparentemente se trata de mais um episódio da tensão envolvendo China e Estados Unidos, e menos os homenzinhos verdes invadindo nosso planeta, né? Olá a todos, obrigado pelo convite. De fato, eu não acho que seja mais um episódio, mais um filme do Independence Day. Eu acho que realmente são simplesmente descobertas feitas pelos cientistas americanos e pelos radares, né, enfim, americanos. Se trata de um processo de espionagem mesmo. Se não for espionagem no aspecto militar, geopolítico, em certa medida são balões ou são perspectivas chinesas de como eles podem tentar promover a sua presença no mundo sem que eles sejam percebidos, né? Eu tenho pesquisado um pouquinho sobre essa temática, porque, de fato, há muito medo, né? Uns comentários que não fazem muito sentido. O que eu percebi é que, justamente, trata-se de uma tecnologia nova chinesa, de algo que tem sido investido há um bom tempo no país, e que não necessariamente se trata de algo relacionado ou a um conflito, ou algo a se incitar em termos de conflito, ou mesmo algo extraterrestre, coisas do tipo, né? Agora, professor, vamos falar sobre o timing que isso está acontecendo, né? Porque essa disputa comercial e geopolítica entre Estados Unidos e China não é nova. Mas a gente tem um elemento novo na geopolítica mundial, que é a invasão russa na Ucrânia. Até que ponto isso contribuiu para esse acirramento das tensões, ou são cenários independentes entre si? Olha, hoje no mundo é difícil a gente falar em cenários completamente independentes uns dos outros, né? Então, nesse caso, eu não diria que há uma correlação objetiva, total, ou seja, a guerra em si instaurando um processo diferente em relação à China, porque a guerra comercial, esse conflito, na verdade, em relação à China, ele já existe há algum tempo e agora tem ganhado alguns contornos distintos, em especial relacionados às questões de tecnologia, inovação e ciência. Então, eu diria que sim, né? Há uma questão relacionada a como a China se comporta em relação ao conflito, mas não necessariamente as ações dos Estados Unidos em termos de maior vigilância ou de busca, né, por exemplo, desse tipo de balões ou usando de radares mais efetivos, tem a ver com a guerra em si, porque é um cenário que está mais restrito ali ao leste europeu em relação à Rússia, né? Essa competição naquele teatro de operações ele diz muito mais respeito à Rússia. Agora, não quer dizer que a China, claro, tenha interesses ali na região e tenha atuado também como uma terceira via, por assim dizer, para, por exemplo, a atuação russa em termos financeiros. Então, isso sim levanta um alerta aos Estados Unidos, que fica ainda mais atento às negociações da China com outros países. Você falou um pouco que tá estudando um pouco sobre essa tecnologia, que seria uma tecnologia nova que os chineses estão usando, mas também vale lembrar que a China tem um sistema avançado de monitoramento por satélite, assim como os Estados Unidos. Por que a escolha pelo balão? Porque ele passa por radares, ou ele permite alguma ação que os satélites não podem? Tem alguma explicação, pelo menos inicial, sobre isso? Olha, Felipe, o que eu percebi é que se tratam de balões novos, né, cientificamente falando, são inovações feitas no que a gente chama de espaço próximo, né, que seria aquela região ali mais próxima, de fato, da Terra, e que não é comercialmente ou militarmente utilizada, pelo menos até então. E esses investimentos têm sido feitos, em termos da pesquisa, da ciência, por um indivíduo chamado Wu, né, um professor Wu, que é um sujeito que tem uma presença forte em termos da liderança científica e tecnológica na China, tanto no aspecto civil quanto no aspecto militar. E as empresas que decorreram, né, que vieram justamente desses investimentos a partir das universidades nas quais ele trabalha, têm também colocado no mercado novos produtos. Então, boa parte dessa discussão hoje, que está relacionada a esses avanços científicos liderados pelo professor Wu, estão conectados a como que se pode, portanto, garantir novos meios de defesa no que é chamado de espaço próximo,
que é justamente essa área onde os balões estariam se movimentando, e também quais efeitos comerciais, né, quais usos civis poderiam ser gerados a partir de então. Nesse aspecto, no sentido da disputa geopolítica, né, na disputa justamente com os Estados Unidos, chama a atenção que os chineses tenham conseguido colocar certos balões que usam de metais finos, que usam de tecnologias específicas, que poderiam ser utilizadas tanto para outros tipos de transporte, por exemplo, que já são pensados para essa área do espaço próximo, como então para outros meios, no caso, militares, né? Ou seja, há um teste de que tipo de equipamento funciona melhor, são testes feitos para saber quais materiais são mais duráveis, quais funcionam ou não nesse tipo de altitude. E em relação especificamente a esses produtos, né, esses balões que têm sido utilizados ali pela China, não é que eles sejam os únicos ou os primeiros, né? Nós já temos esses balões sendo produzidos tanto pelos chineses quanto pelos americanos e outros países há um bom tempo. A diferença que me parece agora é que há um grau maior de uso, né, de tecnologias mais inovadoras e que podem sim significar um passo à frente dos demais quando a gente pensa justamente nesse conflito geopolítico, que é um conflito também tecnológico. Grande parte do que a gente vai perceber em termos da atuação da China em relação aos Estados Unidos e vice-versa tem a ver com a tentativa de superação constante no âmbito da ciência, tecnologia e inovação. Professor, o senhor acredita em alguma ação ou sanção por parte dos Estados Unidos contra Pequim, além do que já foi anunciado, né, de sanções contra pessoas supostamente ligadas a esse programa? Carolina, é justamente isso que tem acontecido em relação ao professor Wu e parte das empresas, né, e grupos, instituições com as quais ele está, nas quais ele está inserido. 3 das 6 instituições, pelo que eu entendi, já são sancionadas pelos Estados Unidos e há, portanto, uma possibilidade que isso aumente, né? Ele é uma pessoa de interesse dos Estados Unidos, justamente por ser um dos grandes nomes, né, um dos grandes chefes desse processo tecnológico que ocorre na China, e isso está ligado àqueles aviões stealth, né? Está ligado ao uso de materiais que antes não eram utilizados para a criação de aviões, a criação de caças na China. Isso tudo tem sido feito com tecnologias lideradas, né, pelas equipes do professor Wu. Então, é muito provável que sim, a partir de agora, mais empresas sejam sancionadas para que a sua atuação seja dificultada no comércio internacional, assim como mais pessoas sejam individualmente apontadas como responsáveis e, portanto, também sancionadas de alguma forma. Essas sanções elas têm ocorrido como resposta, né, de certa forma, represália, a tentativa de criar alguma forma de contenção à China. Mas elas não são realmente tão eficazes no mundo de hoje. A China faz a mesma coisa em relação a empresas, a indivíduos americanos. É uma troca constante, né? Inclusive que serve como um processo de negociação entre os dois países. Na medida em que eles precisam, de alguma forma, sentar para conversar, negociar um pouco, né, a diminuição, vamos tentar dizer assim, diminuir o fogo, né, que existe, diminuir essas chamas que existem nessas relações, eles vão apagando isso aos poucos, justamente renegociando sanções. Um país tira um pouquinho das sanções em relação a um determinado setor, certas pessoas saem da lista de interesse. Então, serve inclusive como moeda de troca. É uma pequena escalada, portanto, para que eventualmente no futuro possa significar também um espaço para negociação. Contudo, nesse momento, eu vejo que essas sanções sim podem aumentar e que elas significam, na verdade, um passo atrás. Os restos do balão que foi recuperado pela Marinha e informações coletadas pela inteligência americana mostraram que esses balões da China têm muito mais alcance do que se imaginava. Segundo a Secretaria de Estado daqui, os militares chineses estão espionando até 40 países, que incluem Japão, Taiwan, Filipinas, e a OTAN disse que também países da Europa. Só no espaço aéreo americano, ao menos 5 balões espiões foram flagrados nos últimos anos. Tem um outro contexto que eu queria perguntar, que é ali também sobre Estados Unidos e China, que essa descoberta dos balões e a derrubada de pelo menos 4 deles, um deles chinês, ele acontece num momento extremamente tenso,
militarmente falando. Os dois lados realizam operações militares. A China voa aeronaves perto do espaço de reconhecimento aéreo de Taiwan. Casos como esse, num ambiente já tão carregado politicamente, podem servir como uma fagulha indesejada pelos dois lados? Olha, sim. A gente poderia dizer que todos esses fenômenos que exaltam os ânimos, que mexem justamente com o processo de escalada do conflito, podem significar, em última instância, algo que venha a se tornar maior. Eu acho improvável, pelo menos no momento em que a gente tem um conflito militar aberto ou coisa do tipo, porque os custos de uma guerra aberta ou de um pequeno conflito militar seriam altíssimos. Nós já estamos vivendo uma situação muito peculiar, né? Nós temos essa questão da guerra da Ucrânia, que tem mexido com os preços dos fertilizantes, dos alimentos, da energia no mundo todo. E os Estados Unidos têm sido um dos países prejudicados com isso. Então, o que a gente percebe, talvez, é que, pelo que eu tenho visto, os Estados Unidos mudaram um pouco também a forma como usam seus radares. E isso pode ter gerado uma percepção de uma presença maior de balões chineses e afins, né? Então, talvez seja coincidência que isso tenha acontecido nesse momento? Não sei. Talvez tenha sido justamente uma demonstração de que os Estados Unidos estão mais propensos a enxergar movimentações chinesas de forma negativa. Ou seja, o espaço de negociação entre eles, na minha percepção, tem diminuído. E aí eu acho que existe, de fato, um âmbito maior em termos de ameaça. É necessário que eles criem novamente esses espaços para que possa haver negociação e para que a diplomacia ainda assim esteja muito mais presente, né, seja ainda o vínculo principal de relação entre os dois, do que uma escalada do conflito que geraria custos altíssimos, não só para os dois, né, mas para todos os países. Agora, professor, esse tipo de balão nem sempre é detectado pelos sistemas de monitoramento de defesa, né? Parece que agora os americanos deram uma recalibrada e estão mais atentos a esse tipo de objeto voador não identificado. A gente pode imaginar que esses 4 que foram identificados pelos Estados Unidos são a ponta do iceberg, uma agulha no palheiro, pode ter muito mais balão e objeto voando aí nos céus da América do Norte? Eu acho que sim, Carolina. Eu acho que não só na América do Norte, mas no mundo todo, né? O professor Vu, quando falou dos seus experimentos relacionados aos balões, né, e outros instrumentos de navegação no mundo, inclusive esse é um dos elementos de tecnologia, né, você criar mecanismos de transferência de dados, de navegação no mundo todo a partir desse tipo de instrumento, como os balões. Isso demonstra que, na verdade, é um projeto estratégico para a China, mas que muito provavelmente os Estados Unidos também têm, né? A China já começou a alegar, por exemplo, que a presença de balões em instrumentos americanos no seu país também existe há mais de 10 anos. Então, o que nós percebemos, e que eu vi de um general americano, né, das Forças Armadas Americanas, dizerem, é que, nesse momento, de fato, houve uma mudança nos filtros de busca, que eles estão sendo mais refinados para que se pegue tanto no sentido do espaço próximo, que os satélites e outros instrumentos de busca passem agora a buscar por objetos não identificados no espaço próximo, como também que faça-se uma maior revista, né, desse espaço que não era feito antes, aparentemente. Talvez não fosse feito antes por questões de custos ou por questões de escolhas políticas, mas o que se percebe agora é que, no contexto em que nós estamos, de disputa geopolítica, de busca por uma narrativa de contraposição de um ao outro, esses elementos sirvam justamente para criar-se, né, esse ambiente, ajudar a apoiar esse discurso, de forma a constituir a China, ou ao oposto, né, os Estados Unidos, enquanto um inimigo maior do que enquanto uma ameaça maior do que Professor Lucas Leite, muito obrigada pela participação. Bom trabalho para o senhor. Muito obrigado, professor. Eu que agradeço, Carolina e Felipe. Até a próxima. Esse foi o Ao Ponto de hoje, o podcast diário da redação do Globo. Nessa conversa, a gente conta com a participação de toda a equipe do jornal, as mesmas pessoas que levam até você informação e análise de qualidade todos os dias. Quer saber mais? Assine o Globo. Acesse assineoglobo.com.br e confira todas as notícias e reportagens especiais. A edição desse episódio é de Luan Oliveira. Até mais. Até mais.